eu estava no meu apartamento, era 2 horas da tarde, esse dia marcou minha vida, Deus mudou a minha história através dessa tarde, eu tenho certeza absoluta e convicção. É mesmo? Sério. Eu estava lá todos os dias, lavando, passando, cozinhando, é muita camisa, jornalista usa muita camisa. É verdade. E o Rafael Vasconcelos não é qualquer jornalista, né? Aquele que apresenta 10 programas e precisa para cada programa uma roupa diferente. Isso, e eu lá, né, na lida diária. Teve um dia, e eu tenho, assim, muito cansaço, muita dor nas pernas, teve um dia que eu olhei e falei, gente, eu já fiz tudo e ainda tá bagunçada essa casa. Aí eu olhei aquela pia cheia de louças e falei, pai. Senhor, cuida de mim agora. E comecei um clamor na minha sala. Chorei, escrevi uma carta para Deus, isso era 2 horas da tarde. Chorei muito, falei, Senhor, muda a minha história. Financeiramente falando, Deus, eu já sou muito abençoada, mas eu preciso de mais. Eu preciso que algo aconteça. Eu não tenho um pai rico, nem uma mãe, nem ninguém que possa me ajudar, não tenho herança, mas eu tenho um Senhor. Amém. Que pode todas as coisas. E aí eu escrevi uma carta, e na carta eu escrevi assim, Senhor, na tua palavra diz, que em Provérbios 31, que a mulher acorda cedo e dá ordem às suas servas. Cadê as minhas servas, meu pai? Porque naquele momento eu estava clamando por uma serva somente. Essa parte ainda não tinha cumprido. Não, eu falei assim, Senhor, cuida de mim. E aí eu escrevi, né? E falei assim, a partir de hoje eu dou uma ordem de comando no mundo espiritual. Que o próprio Deus, eu escrevi desse jeito, fará chover dinheiro na minha casa. Meu e Deus. O Senhor vai trazer uma provisão sobrenatural na minha família. Amém. Porque, assim, jornalista trabalha muito, né? Muito. E todo o dinheiro que ele estava ganhando no momento, não era muito, estava indo para as despesas fixas. Eu não tinha o privilégio de ter uma funcionária comigo. Sim. E eu cheguei no limite do cansaço. Sim. Naquele momento, eu dei um basta. E fiquei tranquila, fiz minha oração e fui lavar as louças, né? Porque eu só orei, não aconteceu ali uma mágica. Aquele negócio, você sabe que tem o tempo do milagre. O tempo do milagre. Mas o que eu achei maravilhoso, porque assim, muitas pessoas são ótimas para reclamar de uma situação, mas geralmente buscam em quem não pode resolver a solução. Exatamente. Você foi exatamente para o único que consegue resolver qualquer coisa. Eu fui na fonte, porque eu não me via pedindo nada para ninguém. Né? Eu só para o Senhor, porque Ele é o nosso Pai. É Ele que pode todas as coisas das nossas vidas. Verdade. Então, você que está ouvindo aí, né? Se coloque diante do Senhor e peça aquilo que você precisa. Relata para Deus aquilo, qual é a sua necessidade. O Senhor, Ele é fiel para te ouvir e te estender a mão. Eu tenho certeza, como Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Amém. E nesse dia, eu orei e guardei a oração, né? O Rafael passou um tempo, uma semana, ele chegou em casa à noite, ele trabalhava das 8 às 8, ele trabalhava na rádio e também na televisão. Chegou à noite, deitamos, desligamos as luzes e ele disse, meu bem, fiquei desempregado, né? Saí de um emprego. No dia dessa oração? Uma semana depois. Meu Deus. Aí eu pensei comigo, Senhor, eu orei errado. A minha oração deu um efeito. Será que eu fiz errado, né? E aí, nesse momento, eu que sou bem agitada, normalmente eu poderia falar, ué, como assim? Vai arrumar outro emprego. Então, eu vou arrumar um emprego. Mas a minha resposta para ele, até hoje, nos surpreende, porque eu, nesse momento, falei assim, e olha que eu não tinha ainda escutado essa frase em lugar nenhum. Eu falei o seguinte, meu bem, as luzes desligadas, né? Falei assim, meu bem, lá no Salmo 91 diz que existe uma sombra. Nós vamos pegar a nossa rede e armar na sombra do Onipotente. Amém. E Ele vai trazer o descanso para nós. E Ele vai cuidar de nós. O Senhor sempre cuidou. Não é agora. É porque na hora da pressão vem o desespero. Com certeza. Né? Porque o que ele ganhava já estava tudo comprometido. Aí cortar pela metade é bem desesperador. Mas eu vou falar uma coisa aqui. Aí é percepção minha, viu? Certo. A Juliela é uma pessoa que eu nunca vi nas oportunidades que nós estamos aí, né? Juntos, o Rafael, nos aniversários. Eu nunca vi ela falar que alguma coisa deu errado. Por exemplo, nossa, deu tudo errado. Geralmente ela diz assim, e naquele momento não foi como nós queríamos, mas Deus estava trabalhando. Exatamente. Seu posicionamento é sempre assim. Apesar dessa situação, mais poderoso é quem nos escolheu do que a situação para mudar a nossa vida. E isso é uma característica de um empreendedor.
né? O empreendedor não pode olhar ali, olhar o problema e o problema dominar ele. Perder a cabeça. Perder a cabeça. Ele precisa olhar o problema e resolver, achar uma solução e tudo ali ser resolvido da melhor forma possível, né? E trazer benefícios até daquele problema. Sim. É isso que nós temos que fazer. E foi assim que eu fiz nesse período. O Rafael ficou meio período em casa. E nesse meio período, ele, na época, era síndico do prédio. Ele descia com o Davi para passear um pouquinho lá embaixo. E chegou um homem chamado Seu Afrânio, o senhor Afrânio, falando que queria comprar um apartamento. O Rafael falou, eu tenho a chave aqui de vários, vou te mostrar. O Rafael mostrou para ele ali o apartamento. Instantaneamente, ele falou, vou comprar. Pode fazer o contrato. Aí o Rafael falou, mas é fácil assim? Não pode ser. A gente ser. ficou sem entender aquilo. E o Rafael, no íntimo, sentiu Deus falando com ele. Eu tenho várias formas de pagar o seu salário. E assim foi. Ele fez, o Rafael nem sabia fazer contrato de apartamento, né? E ali nasceu um corretor. Ali nascia o nosso corretor. E ele começou, em um mês, ele vendeu 4 apartamentos. É nada. Olha que No isso... primeiro mês? No primeiro mês, sem ser corretor, sem nada, né? Que é ele isso? vendeu 4 apartamentos, que equivale a 2 anos do salário da rádio que ele saiu. Meu Deus Esse aí do foi um céu. testemunho poderoso mesmo. Glória a Deus. Que o Senhor mostrou para ele, porque eu é quem faço. Né? Amém. Você está na sombra do Onipotente. Amém. Isso aí nós vivíamos, a gente viveu, né? Isso. Então é uma testemunha ocular. Meu